Tenho aqui na minha mão a minha FX30, câmera de cinema de entrada da Sony. É um sensor crop. Esse modelo não é full frame seria a FX3, que é a irmã mais velha desta câmera. E antes mesmo de ligar ela ou de colocar qualquer acessório nessa câmera, eu preciso primeiramente falar dessa chave aqui. É uma chave da SmallRig que tem basicamente tudo que a gente precisa para poder rigar e usar dentro do audiovisual, dentro dos acessórios. Basicamente porque se tivesse um alicate, eu acredito que essa chave seria praticamente perfeita. Mas é isso. Então preciso usá-la para conectar a cage. Essa aqui é uma cage da Sirui e ela vem desmontada. Então ela vem com essas 3 peças basicamente que vai montar o rig. Mas antes de colocar a cage na FX30, eu vou colocar primeiro aqui os dois engate rápidos aqui, 2 clipes de engate rápido que tem que colocar na cage. Por que eu vou colocar antes de fixar a cage na FX30? Porque das outras vezes, depois que a cage está fixada, esse lado aqui é legal, porque eles colocam tipo um alumínio, um ferro, onde consegue colocar. Mas do outro lado não, é um plug bem próximo do da FX30, mas com menos espaço. Então eu prefiro colocar antes, principalmente por conta dessa lateral aqui. A outra lateral é bem de boas. Então eu coloco aqui, ajusto, beleza. E venho do outro lado e coloco também. Show de bola. Pronto. Primeira parte colocada. Agora é meio livre, você pode começar montando por onde quiser. Eu gosto de montar pela peça grande, logo que essa cage aqui vai prender a câmera embaixo por esse parafuso, vai prender nessa lateral e nessa lateral, que são as furações que a própria câmera já tem. Então, como a FX30 e a FX3 elas já tem essa furação aqui próximo ao slot de cartão, já tem essa furação aqui próximo à entrada do cabo HDMI também, e tem as furações superiores. Então a gente tem 1, 2, 3 e a furação que é padrão que toda câmera tem, que é embaixo. Então como funciona? Coloco aqui de frente, não tem como errar por conta dessa parte inferior aqui, ó, essa parte de baixo. Se não tiver certo, ela não entra. Beleza? Vamos parafusar aqui, por isso que eu falei logo dessa chave, ó. Vocês vão ver que para prender tudo, literalmente tudo aqui nesse rig, eu vou usar essa chave. Vez ou outra precisa adaptar um pouco ela, mas tudo se prende aqui, fechou? Então a parte inferior eu tô ajustando aqui, porque se não tiver bem ajustado, o slot de bateria ele não encaixa legal. Então ajustei tudo, travei, bem travado para não movimentar. Agora eu vou colocar os 2 parafusos laterais. Primeiro, ó, encaixar ele com a mão aqui, só para fixar. E logo após eu venho com a chave dando um aperto para não movimentar. E sempre que a gente coloca uma cage em qualquer câmera, o ideal é que depois que fixada, essa cage ela não se movimente, a câmera não se movimente dentro da cage. Então colocou uma cage, a cage e a câmera não podem se movimentar mais, tá? Dentro da cage, né, a câmera. E aqui pode apertar sem medo, porque ao menos essa cage aqui da Sirui, ela tem borracha tanto na parte inferior como nas partes laterais, onde se parafusa, onde fixa os 2 parafusos laterais. A visão aqui não é muito boa para mostrar para vocês, mas pronto, bem fixado uma. Tá, último aperto. E eita, que tá difícil. Vamos lá. Que loucura! Pronto, foi. Agora vamos para a parte superior,
que já fica logo também aqui, ó, a logo da Sirui. E é legal que essa parte superior, mesmo não sendo fixada com o restante da cage, na lateral esquerda elas praticamente se juntam aqui. Vamos girar. Nos parafusos laterais, a chave ela não entra. Ela é um pouco mais grossa, né? Ela é maior. Mas nos dois parafusos superiores e no parafuso inferior, ela encaixa perfeitamente tranquilo, sem maiores complexidades. E pronto. Eu já vou deixar aberto o slot do HDMI, porque essa ferramenta, essa peça aqui, que já vem na cage, é para travar o cabo HDMI, para ele não ficar sambando. Só que eu não consigo abrir e fechar com ela aqui. Então já vou deixar aberto, ele pré-fixado, ó, consigo mexer com a mão ainda. E na hora de colocar o cabo HDMI, eu travo. Então tá aqui, câmera com a cage. E o legal desse cage da Sirui é que ele já vem também com o handle superior, já vem aqui com top handle. Só que eu não uso ele da maneira tradicional, que a maioria das pessoas usam, que é o corpo superior aqui virado para a tela, né, da câmera. Eu já uso ele para frente, ao contrário. Então a logo da Sirui vai ficar aqui, ó, virada para mim. Por que que eu faço isso? Porque eu gosto de colocar o monitor mais aqui na frente e eu ganho essa distância. Se eu coloco ela normal, eu tenho menos espaço. E aí, dependendo da forma que for usar, principalmente se for usar na mão, ela fica ruim de ver, sacou? Aí eu deixo desse jeito pra frente mesmo. E não sei se tá certo, não sei se tá errado. É a forma como eu uso. Acabou. Se pra vocês tá ok, da forma que vocês usam, pra mim também tá ok. Sem estresse, zero estresse. O que eu vou colocar agora? Eu vou prender esse aqui, ó, que é um plate que a gente encaixa na parte inferior da câmera, de qualquer câmera basicamente, e você coloca duas longarinas. Esse kit aqui é Small Rig, então aqui, ó, Small Rig. As longarinas também já é da própria Small Rig aqui, ó, as duas. Vou só alinhar elas aqui para ficar de boa, pra gente não ter nenhuma diferença na hora de colocar, para ficar retinho. Vou colocar esse plate e ele já tem duas furações aqui, o que é bem legal, duas furações atrás, tem algumas furações em cima também, e ele vai vir aqui junto com o suporte de NP para a gente travar NP, que vai alimentar todo o nosso kit. Então deixa eu tirar, ó, já deixo aqui os parafusos travados, inclusive está bem travado, vou precisar da chave para soltar. Aí soltei, beleza. Aí agora só para fazer o encaixe, não vou usar a chave, mesma coisa dos parafusos. Vou só encaixar os parafusos, rodar eles, encaixar aqui, depois na hora de colocar pressão, aí eu uso a chave, tá? Vou colocar para baixo. Beleza, foi um parafuso, foi outro parafuso. Eu vou colocar bem assim, ó, na esperança de... É isso aqui, ó. Deixa eu ver. Encaixou também. Agora eu venho com a chave, mais uma vez. E parafuso. Eu parafuso bem, que é para não soltar. E o legal de vocês, de qualquer pessoa, né, da gente usar dois parafusos, é a mesma coisa que eu falei da cage da câmera, para ela não rodar. Então quando eu coloco um parafuso só, a chance que eu tenho de girar esse plate, dele não ficar firme, é grande. Então às vezes acontece de você colocar no tripé e a câmera ficar andando assim. Aí aqui eu tenho um plate de tripé, tá? Esse aqui é Manfrotto, e eu gosto de colocar esse plate embaixo,
mesmo quando eu tô com longarina e sem longarina. Eu coloco ele aqui embaixo, fica dessa forma, para ele dar sustentação. Então aí a gente consegue colocar a câmera aqui e o espaço que ele ocupa é maior que o plate e o próprio plate da câmera. Então ele, dessa forma, a câmera fica lá e não cai. Principalmente quando a gente pega um rig desse aqui. Já é um rig maior e tal. Essa câmera, esse rig aqui, ele vai ter mais peso atrás. Então eu vou colocar basicamente o plate um pouco mais para trás aqui, ó, tipo um dedo mais para trás. Porque é onde vai vir a V-mount. E aí, ó, esse parafuso aqui encaixou errado, ele travou. Encaixou ele torto. Beleza. Desentortou. E 2 parafusos pelo mesmo motivo da cage, da câmera não ficar rodando lá dentro, da sapata de longarina também para não ficar rodando lá dentro, e esse plate de tripé aqui. E aí o legal também é isso, qualquer tripé Manfrotto ou que tenha entrada do plate Manfrotto, dessa forma, encaixou, tirou, encaixou, tirou, encaixou, tirou, tudo certo. Então aqui, ó, já consigo movimentar ele de uma forma melhor. O que eu vou colocar agora é o suporte de encaixe do handle lateral. Então esse aqui é um handle da Small Rig também. E ele, a princípio, ele não é da FX30. Quando você vai comprar, você encontra ele sendo da ARRI. O meu único arrependimento desse handle é que eu não comprei ele com o botão de REC. O único arrependimento que eu tenho, porque esse handle é perfeito. Então, ó, 2 parafusos, tudo seguindo o mesmo princípio, mas esse aqui, esse encaixe, esse plate, ele já vem com os 2 parafusos. Então a gente só precisa travar, ó. Coloco quase que no limite. Aí eu vou trocar aqui, ó, que essa chave já tem uma conexão estrela aqui, ó. Não sei se dá pra ver, bem estrela, que é a furação do plate. Não sei se focou também, mas se não focou, tá tudo certo. Que é exatamente pra gente dar aquele último aperto, pra não ficar solto, não ficar sambando. E aí no dia da gravação, durante o dia ela não solta. Beleza? Então foi. Agora muito simples. Lembrando que eu preciso jogar o engate rápido, platezinho pra cima. Então, ó, encaixou. Venho embaixo e termina aqui, ó. Tudo com a chave. Pronto. Agora ele pendeu, tá vendo, ó? Pesou. A gente vai balancear já já. Tá vendo? Epa! E boi! O que eu vou colocar agora? Vamos colocar. Deixa eu ver se tá. Vou entrar aqui. Vou colocar o plate de V-mount. E vou colocar ele dessa. Então aqui é onde encaixa a V-mount. Ela vai vir assim, ó. Tá vendo? Plá. Aperta na lateral, ele solta. Muito simples, ó. Encaixou, beleza? Esse plate ele não tem conexão inferior, igual a V-mount tem aqui, ó, que ela te dá uma conexão. E tem alguns plates desses que ele tem a conexão embaixo, conecta com a V-mount. E aí o próprio plate tem várias saídas, saída DTEP, USB, USB-C, 9 volts, 12 volts, 8 volts e por aí vai. No caso dessa NP, eu tenho 3 saídas, 2 saídas USB do tipo C, uma USB do tipo A, que é aquela mais convencional, e uma DTEP, que é essa daqui que é para ligar o monitor. Deixa eu colocar, na hora que eu colocar essa V-mount aqui, já vai parar de cair, ó. Já vai dar sustentação para não acontecer isso. Mas eu vou tirar a V-mount primeiro para poder encaixar. Lembrando que a parte onde está a V-mount, ela fica para fora, tá? Por que para fora? Porque ela ficando para fora, eu consigo corrigir para poder ver quanto por cento eu tenho
de bateria. E aqui, ó, apesar de tem uma galera que também faz isso aqui e coloca esse suporte bem aqui assim, ó, também para ficar bem justinho, e a hora que coloca o monitor fica quase que encostando aqui. Eu não gosto de fazer isso porque vou explicar para vocês. Apesar de usar assim e segurar, se você vai para um set onde eu fui agora no final de semana, gravava no lugar, colocava o rig montado no carro. Qualquer batida que der, arranha e quebra o monitor. Então fecha e guarda. Por exemplo, o meu monitor aqui, o Atomos, ele tá com nada complicado, tá? Mas ele tá com um desgastezinho aqui, um aqui, que não tinha. Foi tudo feito nessa gravação de sábado. E tem uma aqui que ele tava bem... que ele tomou uma batida mais... aqui, ó. Esse aqui tá mais feio. Parece que... enfim, não sei como bateu, mas bateu. Só que aqui é ferro, né? É ferro. Aqui, o monitor da câmera é plástico e tela. É muito mais frágil. Então, por isso que eu gosto, pra, na hora de transportar, guardar. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E vou trazendo para perto do monitor até o limite de abrir aqui, ó. Abriu, fechou, abriu, fechou. E eu posso deixar aqui, ó. Abriu, fechou, tá vendo? Limite. E posso fazer esse ajuste bem milimétrico mesmo, porque depois que trava, isso aqui não mexe nada, não muda nada. Coloquei, ó. Não sei se dá pra ver. Eita, caramba, eu não travei. Não sei se vai conseguir ver, mas parece que o monitor tá pegando, mas não tá, tá vendo? Ó, tá bem no encaixe aqui. Deixar fechado, travar. Aqui nem precisa da chave. E agora eu venho com a V-mount, só encaixa a V-mount. Acabou. Já não cai mais, tá vendo? Sem V-mount, sem peso, ele vai pender por conta do rendo. A hora que eu coloco a V-mount, ele já encaixa e não cai. Show? Vamos colocar agora o monitor. E aqui é um Atomos Ninja. Vai ficar dessa forma. Esse monitor ele já vem aqui com duas saídas, né, de ventilação para ele poder esfriar. Ele tem uma entrada de alimentação aqui por um plate NPF-T, que é aquelas baterias da Sony padrão, desse jeito, tá vendo? Olha lá, NPF. É que o modelo é NPF, né? E aqui ele entra o seguinte: 6.2V, 16.8V DC. Então DC é 16.8 e V é 6.2. Isso aqui já é um acessório próprio do monitor da Atomos, que a gente encaixa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Encaixou ele. Travou. Nessa lateral aqui eu tenho um botãozinho que aperta, colocou. Vou fixar ele nesse ball head. Eu gosto desse ball head porque você vai entender já já quando a gente travar ele aqui, ó. Coloquei o ball head, travei ele onde eu quero, beleza. O legal dele é isso aqui, ó. Mesmo estando travado a base, ele gira em cima. Não é fácil, tem que colocar uma leve pressão, mas é legal pelo seguinte. Vou travar aqui o monitor, ó. Travei o monitor. Vou usar a chave novamente para poder fixar bem aqui o ball head no monitor. Só que essa chave ela tá meio molenga, tem que apertar ela. Aqui, ó. Botei. Apertar 2 vezes, que fica filé. Porque aí o monitor não vai girar. O que vai girar é o plate. E é isso aqui, ó. Eu tenho essa ondulação, ó.
cima, deixa eu sair aqui pra vocês verem, cima para baixo, e essa aqui, ó, que ele gira sem perder a tração aqui, ó, embaixo onde trava no handle, e sem perder a tração. E esse movimento aqui, ó, eu posso vir com a própria chave também. Aí eu escolhi outra e apertar um pouquinho mais, coisa pouca, só para ele não dançar para cima e para baixo tão fácil. Que eu coloco um pouquinho de pressão nele para que aí, ó, ele fica um pouco mais rígido, mas não fique travado ao ponto de não conseguir mexer. Beleza. Outra coisa que é legal nesse HD aqui da Atomos é que ele também, no HD não, né? Porque eu peguei o HD e confundi. Mas uma coisa que é legal nesse monitor aqui da Atomos é que ele grava. Então ele grava em alguns specs. Então ele grava 4K. O monitor grava em 4K, 10 bit 422, ProRes RAW, H265, grava em ProRes, DNX. Só que o RAW dele vai depender de como a câmera manda. Então a FX30 ela manda um arquivo em RAW para ele e ele vai gravar em ProRes RAW. Ele não grava em BM RAW, tá? Então vou colocar assim, ó, que dá para ver. Ele encaixa direitinho esse, mas você consegue outros HDs que se encaixam da mesma forma. Vou colocar o microfone logo pra gente fazer dessa forma aqui, ó. Cadê? Beleza. Deixa eu colocar ele aqui. Eu não vou colocar esse microfone tão no limite aqui, porque se eu colocar ele muito no limite, e aqui eu vou colocar uma 1770, que é a lente padrão Coringa. Mas essa lente que tá me gravando é uma 1120. Quando o microfone tá dessa forma, começa a pegar um pouco dessa espuma aqui, ó. Ela começa a aparecer. Então eu vou regular no encaixe aqui, ó. E basicamente vou tampar o nome da Sennheiser. E aí, para essa lente 1120, o microfone não aparece mais. Eu gosto de usar esse microfone pelo seguinte: pra gente pegar um som ambiente de qualidade, e esse som ambiente de qualidade vir com qualidade. Mas o legal é o seguinte: quando eu já tô com esse microfone, lógico que depende do evento, depende da condição, tem que pegar algum depoimento, alguma coisa, com esse microfone aqui eu já capto, tá? Com ele eu já consigo captar. Feito isso, agora vamos colocar o HDMI. Então, ó, coloco na câmera. Calma aí que eu não consigo ver daqui. Esse aqui é um cabo HDMI da Condor Blue. Eu não achei para vender esse cabo aqui no Brasil, não consegui nenhuma loja. Esse HDMI que ele entrega, né? Ele transmite vídeos qualidade até 8K e ele é esse sanfonadinho para poder colocar. Mas caso, por exemplo, eu encaixo, fica dessa forma, ok? Show. HDMI pronto. Agora o que eu preciso fazer? Alimentar o monitor. Ele precisa de energia e ele não alimenta pelo HDMI. Então o que eu vou pegar é o que? É um cabo aqui da própria GZCine DTEP. Vou colocar aqui, ó, na entrada DTEP, na saída aqui, ó, DTEP, ó, e cadê? Isso mesmo. Encaixou. Deixa eu fazer aqui um negócio que é legal mostrar pra vocês, que é o seguinte: esse cabo é muito legal, não sei se outros fazem, mas esse faz, eu acho muito legal. Quando a gente encaixa aqui, ó, tá gravado desse jeito. Quando a gente encaixa ele fica
verde bem aqui, tá vendo? Ficou, né? Ficou. Para indicar que tá sendo alimentado. Então, ó, toda vez que a gente encaixa ele aqui, ele acende esse LED verde para dizer que está sendo alimentado. E agora o que eu vou fazer? Ele também é muito legal por conta disso. Ele roda no próprio eixo aqui, ó, o cabo. E é um cabo muito reforçado, com um tecido em volta bem parecido aqui com o do HDMI. Eu vou jogar ele para baixo. Por que para baixo? Porque eu vou puxar ele por baixo do handle aqui, ó. Tá vendo? E vou conectar aqui em cima. Por que isso? Por que não em cima? Porque se eu puxar para cima, eu também consigo, ó. E aí vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Passando por cima. E eu já acho que fica muito poluído, fica feio. Por baixo, ainda se tiver as fitas e tal, eu consigo travar ele bem rente aqui. A longarina, ele sobe aqui, lateral de onde vai ficar a lente e encaixa lá. Então ele vai ser isso aqui, beleza? Eu vou tirar o microfone só para vocês conseguirem olhar aqui como é que fica. E aí o próprio velcro dele eu vou travar aqui embaixo. Vamos travar no handle superior aqui, ó, para ele ficar bem justinho, não sambar muito e visivelmente o handle ficar bonito e prático. Ó, que legal. Deixa eu devolver o microfone, tampando o nome aqui da Sunrise. Eu tô tampando o nome da Sunrise, não é porque eu não quero que o nome apareça nem nada, tipo, não, é porque é o limite que eu peguei, como eu havia falado aqui, ó. Meu monitor continua abrindo e fechando da maneira que tá, perfeitamente. Vou jogar o cabinho do microfone pra cá. Legal. Mexer um pouquinho isso aqui, girar. Tá ficando do jeito que eu gosto. Tá ficando. O negócio que eu faço com esse cabo aqui também, que é legal, é uma dica, é o seguinte: normalmente toda manivela dessa, você puxa para fora e gira ela sem frouxar ou sem apertar o que você tá mexendo. Da mesma forma é esse aqui também, ó. Você consegue puxar ele, ó, tá vendo? E aí gira sem apertar ou afrouxar. Então consegue mexer dessa forma. Tá vendo? Legal demais. Feito isso, não vamos mais precisar da nossa chave. Vou deixar ela aqui no canto. Vamos pegar agora a lente 17. Vamos pegar agora a lente 1770 da Tamron f2.8 e ela já é uma lente crop, para sensor crop, igual é a FX30. Ela tá sem o parasol porque eu vou colocar um ND. Então vou colocar aqui, ó, um ND variável da KF Concept, usando os anéis da própria KF também. Então vamos lá. Deixar o rig um pouquinho de lado. Como eu gosto de fazer isso? Primeiro prender os anéis na lente. Aqui já está regulado, porque eu sempre uso dessa forma, com exceção de uma lente. Todas as outras é o mesmo encaixe, eu uso 3 anéis. Venho com o filtro e eu gosto sempre de comprar o filtro 82mm e compro o kit de anel. Dessa forma o filtro ele vai servir em todas as lentes, desde que eu encaixe os anéis. E aí a lente fica aqui, ó. Então não faz sentido ter o parasol, porque o filtro ele é mais largo, tá vendo? Tirei a tampa inferior da lente, tirei a tampa da câmera e a gente encaixa. Ó o barulho. Perfeito.
E esse é o meu rig do dia a dia. Pode parecer que não, mas esse é o rig e é assim que eu gosto de gravar. E esse aqui é o rig montado, finalizado, fica dessa forma: handle lateral, monitor, handle superior, bateria V-mount alimentando tudo, saída HDMI, cabo USB-C alimentando a câmera da V-mount também, top handle, microfone direcional Sennheiser. Aqui eu tenho longarina, plate de tripé, handle da Small Rig, e é isso. Fechou?